Cervejeiros e cervejeiras, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Daniel Dinslaken por aqui, trazendo mais uma sacada para vocês, respondendo mais uma dúvida. Essa dúvida eu recebi lá no blog Com Cerveja, do CA Monteiro. Olha lá o que ele escreveu. Tenho problema com a FG, nunca bateu certinho. Uso o Beersmith, OG sempre bate. Já tentei alterar a eficiência no programa, mas não dá diferença. Amigo, seguinte, vamos lá. Só para tentar entender aqui melhor esse processo, tá? Quando a gente está falando de OG, você vai trabalhar com eficiência. Eficiência do equipamento, eficiência de mosturação. Isso vai fazer com que você consiga trazer lá dos grãos, do malte, a quantidade de açúcar que você previu na receita. Então a sua OG, a sua gravidade original, vai depender sim da sua eficiência de mosturação e, em segundo plano, aí, da eficiência do seu equipamento. Quanto que você consegue, durante a abraçagem, converter os açúcares potenciais do seu malte em extrato no final do seu mosto. Então você tem a sua gravidade original. Se você está falando que a OG bate certinho, você não está com problema de eficiência. Pelo que eu percebi, o seu equipamento está bem ajustado, tá? Com o software, você está certinho. Você está colocando a quantidade de maltes que previu na receita e chega no final da abraçagem com a OG estimada. Então, tá ok, tá perfeito. Tá? Você não precisa mexer na eficiência. Aí você não consegue atingir a FG, certo? A gravidade final, ou seja, a gravidade que você tem depois da fermentação, depois de ocorrer a fermentação pelas leveduras. Aí a variável que você deveria levar em consideração não é a eficiência do equipamento, e sim a atenuação, o percentual de atenuação das leveduras. Dependendo da cepa que você estiver utilizando, ela pode ser mais atenuativa ou menos, tá? Isso é um ponto. É bem provável que se você estiver utilizando o Beersmith para também gerar na receita a levedura que você estiver utilizando, qual a cepa que está específica, já tem o cadastro de qual que é a atenuação que ela tem. Então, teoricamente, ela já calcula, com base na OG, qual que vai ser a FG pelo percentual de atenuação que essa cepa tem, certo? Ou se você estiver utilizando uma levedura que não tenha, você vai cadastrar, você tem que ver com o fabricante. Se por acaso acontecer de não ter no Beersmith, vai olhar com o fabricante e ver qual que é a porcentagem de atenuação dela. E daí você vai jogar ali nas características da sua cepa de levedura que você vai introduzir na receita e o software automaticamente vai calcular qual que seria essa atenuação para dar a FG. Isso seria o fator mais simples, mas você pode ter alguns problemas aí, tanto lá na mosturação quanto na fermentação, que pode estar fazendo você não alcançar a FG. Mosturação, por exemplo, se você tiver com uma temperatura mais alta aí do que deveria ser, a OG não vai dar problema, tá? Ela vai ter, os mesmos açúcares vão estar ali, só que acontece, você pode ter açúcares maiores, mais complexos, que não vão ser convertidos em açúcar. Então, depois da sua fermentação, eles continuam lá como açúcares residuais, então a FG continua alta, porque não é transformado em álcool. Entendeu? Se de repente pode ser que você esteja com algum problema na mosturação, então você converte os açúcares durante a mosturação, mas deixa açúcares complexos no seu mosto que não vão conseguir ser convertidos em álcool, gás carbônico e outros subprodutos pelas leveduras durante a fermentação. Então acontece que sobra mais açúcar residual. Outro problema, você talvez esteja fazendo uma taxa de inóculo menor do que o adequado, falta de oxigenação do mosto, alguns problemas que podem fazer com que as leveduras não consigam consumir de uma maneira eficiente, com toda a sua característica, com todo o seu potencial, os açúcares que estão ali. Então, às vezes, tem uma fermentação que é um pouco mais arrastada. Se você percebe aí que passa alguns 1, 2, 3 dias e não tem borbulho do airlock, pode ser um indicativo. Também pode ser que esteja vazando, se estiver fermentando legal, mas pode ser que essa fermentação seja um pouco arrastada. Isso faz com que, às vezes, as leveduras não consigam, no final, se tiver pouca levedura, por exemplo, para a quantidade de mosto que você colocou, pode ser que elas não consigam consumir todo aquele açúcar e sobra um pouco ainda, por isso que você não chega na FG. Então, basicamente é isso, você tem que controlar o processo, ver se a temperatura de mosturação está certinha, então o problema está na fermentação. Talvez, e eu diria que é um fator, não vou dizer que é o fator mais provável, mas eu apostaria nesse. Se eu tivesse que apostar eu apostaria nesse. Você está colocando pouca levedura, sua taxa de inóculo não está adequada. Vou gravar um vídeo aqui ainda falando sobre isso, sobre taxa de inóculo. É uma coisa que eu acho que muita gente erra mesmo, não calcula, porque é uma coisa que não leva em consideração. A gente tem o dito popular que o pacotinho serve para 20, 30 litros e assim vai. Isso
tem causado bastante problemas de atenuação. Vou falar isso sobre em outro momento, não é o assunto desse vídeo, mas basicamente é isso. Mosturação também pode ser, às vezes você simplesmente tem um problema no seu termômetro. Você acha que a sua mosturação está ali a 67, mas na verdade está a 72, 73. E aí? Nessa temperatura vai ter muito açúcar complexo no final e você não vai conseguir ter toda a conversão de açúcares em álcool e gás carbônico. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da sacada de hoje. E só para terminar, aproveitar aqui para deixar mais uma vez o convite para vocês do primeiro workshop cervejeiro de 27 de outubro a 6 de novembro, evento totalmente online e gratuito. Então, se você quer aí levar sua cerveja para um próximo nível, se você ainda nem começou a fazer sua cerveja, vai ser a chance de você começar com o pé direito. Mas claro, se você já faz e vamos dizer que não está totalmente satisfeito com o resultado, esse evento vai realmente transformar, vai fazer você pensar a cerveja de outro jeito e ir para o próximo nível e, sem dúvida, fazer uma cerveja excelente. Então é só clicar aqui no link que está na descrição, você já se inscreve rapidinho, está garantido no nosso primeiro workshop cervejeiro, 27 de outubro a 6 de novembro. Um grande abraço, a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!